Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, dando-lhes as boas-vindas à nossa programação. Quero introduzir-te nosso Ministério de Ensino. O propósito deste ministério é apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo o crente. A Bíblia diz que com uma só oferta, Ele nos fez perfeito para sempre. O apóstolo Paulo, entendendo isso, seu propósito era apresentar perfeito em Cristo Jesus a todos os crentes que ele estava em contato, assim levando-lhes a uma segurança espiritual, uma segurança de salvação. Na semana passada estive falando contigo o tema que, da mesma maneira que o primeiro Adão nos constituiu pecadores, da mesma maneira Ele nos constituiu justo, o último Adão, que é Jesus Cristo. Nesta ocasião temos um tema bem interessante. O tema é: por quem morreu Cristo? Te convido a passar ao estúdio desta ocasião. Como lhes mencionei, o tema desta ocasião é: por quem Cristo morreu? Isso é uma pergunta. Por quem Cristo morreu? Tenho que confessar-lhes que, se me perguntasse a mim pessoalmente, eu responderia: pois Cristo morreu por todo mundo. E eu imagino que muitos de vocês pensarão o mesmo: Cristo morreu por todo mundo. Por muitos anos eu pensei isto, e tratei de pregar a todo mundo pensando que todo o mundo, pois tinha a oportunidade de ser salvo. Mas quando eu cheguei à Bíblia, a Bíblia mudou minha forma de pensar. Por quê? Por causa de Mateus 26, 28. A Escritura diz, como podem ver em sua tela, veja o que diz este verso quando Cristo estava tomando a última ceia. Como diz a Escritura, diz: este é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado. Veja, por muitos. Esta escritura, ela não chamou totalmente minha atenção. Não disse que foi derramado por todos, e me pus a pensar. E então, naturalmente, pois, seguindo, estudando as escrituras, encontrei que não só uma escritura disse que Cristo morreu por muitos. Eu encontrei também em Mateus capítulo 20, verso 28, que recalca o que disse Mateus 26, quando o apóstolo disse que ele, meu servo, não veio para ser servido, senão para dar sua vida em resgate de muitos. Então, já é uma segunda escritura, e me pus a pensar, como bons estudantes da Bíblia que nós somos, nosso dever é esquadrinhar as Escrituras para ver estas coisas e por que razão a Bíblia especifica em dizer que Cristo morreu por muitos. Bom, então segui lendo a Escritura até que um dia eu cheguei a Hebreus capítulo 9, verso 28, aonde a Escritura volta a recalcar: ele veio para levar os pecados de muitos. Então, meus queridos irmãos, essas escrituras começaram a levar-me ao estudo das escrituras e a buscar as evidências bíblicas, porque eu pensava que Jesus Cristo havia morrido por todos os homens.
Mas então, por exemplo, quando fala do sangue do pacto, que esse sangue é derramado por muitos. E por que não derramou sangue por todos os homens? Disse que meu servo irá a justificar a muitos. Me chamou a atenção e segui com o estudo das Escrituras. Diz em Hebreus capítulo 2, verso 10, que ele veio a levar muitos filhos à glória. Veja que já de antemão, predestinadamente, já estava estabelecido que ele ia levar muitos filhos à glória. Então, o término, os muitos, mantenha isso em sua tela imaginária. O término, os muitos, é um término que a Escritura a respalda até agora com 4 versos bíblicos. Mas o que mais me chamou a atenção, quando fui a Romanos capítulo 5, verso 15 ao 19, quando descobri que o pecado de Adão não constituiu a todos os homens pecadores, senão aos muitos. Ele constituiu pecadores. Então isso me pôs a pensar. E, meu Deus, por que Adão não constituiu a todos os homens pecadores? Isso me levou a pensar na segunda parte deste estudo. Porque se ele morreu pelos muitos, e o restante? O que ocorre com os outros? Disso vamos falar na segunda parte. Mas antes de ir a essa segunda parte, vamos ver que já no Velho Testamento Isaías não sabia. Isaías, já desde o Velho Testamento, vinha dizendo em Isaías 53, verso 11, que escreve a Escritura dizendo: meu servo, por seu conhecimento, justificará a muitos. Então, eu já havia me rendido. Então, minha lógica, minha teoria, minha filosofia, minhas terminologias que antes eu como pregador, como evangelista pus, ao não entender isto, meu evangelismo então era um evangelismo coxo, um evangelismo defeituoso. Porque um evangelista que não conhece que Cristo morreu por muitos, pois já sua pregação pode ir incorretamente quanto ao propósito de Deus para nós pregar a palavra, especialmente para aqueles que cremos que podemos ganhar e trazer almas para Jesus Cristo. É muito efetivo saber já que Cristo não morreu por todos, senão que Cristo morreu pelos muitos. Eu entendo que tem que haver uma obediência de nossa parte, tem que haver uma submissão, tem que haver humildade para você e eu dizer: Pai, eu pensava que você havia morrido por todos. A palavra, diga comigo, a palavra estabelece que Cristo morreu por muitos. Número 1, derramou sangue por muitos, justificará a muitos, veio a buscar o que se havia perdido. Não todos, diz que ele veio a buscar e a salvar os que se havia perdido, indicando que nem todos se perdeu, foi o que se havia perdido. Então já o conselho começa a integrar-se e a dar-nos um ensino. Derramou sangue por muitos, veio a buscar muitos. Seu sangue foi especificamente por este propósito. Portanto, apresentamos estas 6 escrituras, ainda que seja por esta ocasião, porque o nosso tempo é limitado, dando a entender que Jesus Cristo deu sua vida pelos muitos. Vamos passar agora a segunda parte do estudo, que nos leva a pensar que ocorreu com o restante. É bem importante neste momento perguntarmos: pastor, quem é este restante dos muitos pelos quais Cristo não morreu? Isso seria interessantíssimo. Bom, a Escritura nos dá evidência desse restante. A palavra é bem clara quando fala deste tema que estamos desenvolvendo. Bom, e agora João 17:12 começa a Escritura a aclarar-se quando fala dos filhos de perdição. Dolorosa manifestação e dolorosa doutrina. Mas temos que nos sujeitarmos a Deus, que assim o declarou. Disse que de nenhum dos que me deste se perdeu, disse João 17:2, senão o filho de perdição. Veja, para que se cumpra meu capricho, para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra a Escritura. Em João 14:17, essa Escritura me deixou pensando a mim muitíssimo. Sabe por quê? Porque essa Escritura disse que o mundo
o qual não lhe conhece, não lhe podes receber. Disse que Deus há um mundo que não lhe pode receber. Mas o que ocorre é que quando eu li a João 3,16, que diz que porque de tal maneira Deus amou o mundo e agora descubro que é um mundo que não lhe pode receber. Meu Deus, como é que é possível que você ama o mundo e agora descubra que há um mundo que não te pode receber? Naturalmente, esse verso aí tem muita verdade, porque não lhe vê e nem lhe conhece, não são dos conhecidos por Deus. Portanto, há um mundo que não pode receber a Deus. Há um mundo pelo qual Cristo morreu. Este é o mundo dos muitos. Mas há outro mundo que é o restante dos muitos, pelo qual Cristo não morreu nem derramou sangue por eles. E a Bíblia, quando fala de muitos, pois você sabe que se refere também ao mundo cósmico, ao mundo das coisas preciosas que Deus criou, que são belíssimas. Mas Cristo não morreu pelo mundo terra, pelo mundo natureza, árvore, pela vida animal. Cristo morreu por seu mundo, o mundo dos escolhidos de Deus. Agora há um mundo que não lhe conhece, nem lhe vê e não lhe pode receber, porque Cristo não morreu por eles. Esse é o indicativo do que estamos falando. Agora, em João 8,44, agora nos dá mais revelação. Em João 8,44, Cristo está falando com uns personagens, aonde Cristo lhes disse: vocês sabem porque vocês não creem em mim? Porque vocês não são de minhas ovelhas. Vocês são filhos de seu pai, o diabo. Olha, por primeira vez agora Jesus Cristo identifica: o diabo tem filhos. Filhos de seu pai, o diabo. Veja que ele não disse à mulher que estava em pecado: você é filha do diabo. Não, ao contrário, estando em pecado ou endemoniada, cheia de demônios, a adúltera, ele disse: não, esta mulher é filha de Abraão. Sem dúvida, alguns religiosos que se portavam bem, que tinham as escrituras na mão: vocês são filhos do diabo. Uma vez mais, Jesus Cristo dá a entender que o diabo tinha filhos, que houve uma geração de filhos do diabo no princípio. Quer dizer que há filhos do diabo, Caim, filho do diabo. Bem, então, essa escritura nos dá a entender a nós um pensamento deste restante, que são os destinados a perder-se. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 2, o apóstolo Paulo fez uma exortação à igreja e uma exortação para você e para mim neste dia, que temos que ter bem claro. O apóstolo Paulo disse: irmãos, oremos por homens maus e perversos para ser livrados de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Veja que já predestinadamente a fé dos filhos de Deus, isso não é para todos, isso é só para os filhos de Deus, mas não para os destinados. E a última escritura que podemos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aí agora temos que prestar atenção, ouvido. Veja o que diz aí em Gênesis 3,15. Agora não é Jesus em seu ministério terrenal. Agora não é Paulo que está falando, nem José Luiz de Jesus, muito menos. Agora é uma voz do céu que disse: olha, eu colocarei inimizade entre essas duas sementes. Deus mesmo fala que há duas sementes e que ele vai pôr inimizade entre essas duas sementes. E de fato, este estudo que faz é colocando não inimizade, mas separação das duas sementes, os muitos e os restantes. Esse é o cuidado com este estudo, dando seguimento à voz que desceu do céu dizendo: eu ponho separação entre essas duas sementes. E tem que colocar separação. Se Deus disse: colocarei separação, virá Deus a uma igreja colocar separação? E como vamos fazer separação das duas sementes? Estudando a Escritura, com estudos como esse que eu estou te dando. Eu estou fazendo eco às palavras de Deus. Eu estou educando-te, dando-te a verdade bíblica para dizer-te: meus queridos irmãos e amigos, Cristo não morreu por todos. Cristo morreu pela igreja. Pastor, mas se a igreja não estava visivelmente como a vemos hoje, mas no coração dele estava. E Cristo deu sua vida pela igreja. E a igreja são os muitos que ele já conhecia. Bem, eu creio que já temos uma ideia. Existe e é suficiente essas escrituras bíblicas. Isso deve ser suficiente e você ficará de repente um pouco confundido. O qual gostaríamos mesmo de deixar um pouco confundido.
Quem sabe você está me escutando e faz tempo que você não se confunde com nada. Ou seja, que você já conhece tão bem que tudo que te disse que você não se confunde. Então deve me dar graças que eu te confunda um pouquinho. Mas não deve ficar assim. Temos mais informações. Porque esse é um programa de meia hora, mas temos horas de ensinos com Bíblia. Desses ensinos que garante levar-te à verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade o que te faz é livre. Não simplesmente é ser cristão e estar numa igreja. Você necessita mais de que ir à igreja e ser cristão e conhecer 2 ou 3 versos bíblicos. Necessitas entender por que em Cristo morreu. Imagine que você seja um pregador ou um professor. E a esta hora, você não sabe por que em Cristo morreu. Vergonhoso. Essa vergonha eu passei por anos evangelizando, levantando a igreja. Imagina um pastor levantando a igreja e não sabe por quem Cristo morreu. Eu cria que Cristo tinha morrido por todos. Veja que eu não sabia que havia filhos do diabo. E aí eu li que o mesmo Jesus Cristo disse: vós sois filhos de seu pai, o diabo. E Cristo nunca falou nenhuma palavra corrompida. Bem, eu te convido agora a passar a terceira e última parte deste estudo. Vamos ir agora de cheio à aplicação das verdades que temos dito. Temos falado já dos predestinados e os destinados. Agora vamos colocá-los todos juntos. Vamos começar com a escritura em Romanos. Veja, temos que ver Romanos 9:21. Bom, primeiramente Romanos 9:21. Disse a escritura que Deus fez vasos de honra e vasos de desonra. Isto é o conselho. Esta é a soberania de Deus. Deus o fez assim. Deus quis assim. Em outras palavras, a Deus não o pegaram descuidado, desprevenido. Esse simplesmente era o plano de Deus. E Deus fez um plano de antemão. E vamos ver no verso 22, no próximo verso. Romanos 9:22 disse que ele preparou vasos de antemão, que é uma coisa que já Deus havia preparado assim, para a sua glória e honra. Enfim, tu vais poder ver em Romanos 9:23 que Deus preparou vasos de ira. Em Romanos 9:21 disse que ele preparou vasos de honra e vasos de desonra. Em Romanos 9:22 disse que esses vasos de desonra são vasos de ira, homens, já preparados para destruição. E em Romanos 9:23 falou dos muitos, disse: e para mostrar as riquezas de sua graça e de sua glória, as mostrou para com os vasos de honra, que ele preparou de antemão para a salvação. E nos próximos versos disse que de ambos povos fez, dos judeus e dos gentios, daí ele nos escolheu. Agora, nos perguntamos, por que disse da mesma massa fez vasos para a honra e vasos para a desonra? Bom, hoje não temos muito tempo para ampliar o que isso significa. Sem dúvida o que isso está falando é do ventre de Eva, da primeira mulher que ele criou. Deste ventre nasceu Caim e nasceu Abel. Daí saem, esses dois representam, por isso quando fala de Abel disse, o sangue de Abel, que fala melhor que o de Caim. E quando fala de Caim disse, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão Abel. Portanto, o bom estudante da Bíblia tem que entender isto. Sabe por que tem que entender isso, meu querido amigo? Por causa da predestinação. Se isso não se entende, então quando você fala da predestinação, ou escutas o ensino de predestinação, pois vai ver a Deus como injusto. Por isso, às vezes, você escuta pessoas a dizer, então Deus é injusto que vai salvar a uns e outros não. Mas se você entende que o diabo tem filhos, você não quer que Deus salve aos filhos do diabo? Você não quer os filhos do diabo metidos no reino do Senhor? Deus veio a buscar suas ovelhas, não aos lobos. Ele não veio a transformar lobos em ovelhas. Ele veio buscar ovelhas que já eram ovelhas. O único é que estavam descarrilhadas. Os lobos, ele não veio buscar a nenhum deles. Os lobos para seu lugar. As ovelhas, graças a Deus, que as ovelhas representam os muitos. E ele disse que ele veio a salvar as 6 ovelhas. Todos os muitos. Em outras palavras, todos que Adão destituiu,
Todos estes Cristo veio a buscar. Agora a pergunta é, poderá Jesus Cristo encontrar todos que se perdeu? Se ele veio a buscar e a salvar o que se havia perdido, terá a habilidade e a onisciência de poder achar a todos que haviam se perdido? E isso é o que me dá gozo a mim. Por isso eu sou um pregador de boas novas, um pregador de graça. Isso me dá um gozo saber que eu sirvo a um Deus que não perderá nenhuma de suas ovelhas. Nenhuma de suas ovelhas perderá nosso Senhor, senão que ele irá a buscar e a achará. Bem, então, vamos ver outras escrituras maravilhosas sobre o tema, a predestinação, sobre o tema que estamos desenvolvendo, os muitos e os restantes. E em 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 9, esse verso me trouxe tanta luz. Leia-o aí detidamente, se possível. Busque em tua Bíblia. Veja, leia aí no telão. Veja aí. Veja como está. Disse, com aquela graça que nos foi dada antes dos tempos dos séculos, mas que agora foi manifestada pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, irmão, que às vezes nós pensamos que fomos salvos faz 5 anos, 10, 15 anos. E é verdade, faz 15 ou 10, no meu caso 28, faz 28 anos que a mim me iluminou a salvação. E eu em minha ignorância, eu fui salvo, hoje eu fui salvo. Irmãos, desde antes dos tempos dos séculos, Deus já havia me dado esta graça. Mas que Adão me destituiu e veio o último Adão e me instituiu. Faz 2000 anos que me salvou, mas a mim se manifestou agora e eu pensei que é agora que eu havia sido salvo. Sem dúvida, isso ocorreu faz tempo. Que maravilhoso! Bem, então, as demais escrituras, que nosso tempo já está entrando na etapa final, as demais escrituras, como Efésios 1:5, veja o que diz: em amor, havendo-nos predestinado para ser adotado filho seu. Pastor, mas eu cria que a predestinação era um ato de injustiça. Por isso alguns pensam assim. Sem dúvida, a Bíblia diz que é um ato de amor, a predestinação. Por isso, todos devemos aprender este tema. Este é um tema maravilhoso para a escola dominical, para as damas, para os cavalheiros, para as crianças, especialmente para as crianças. Como ajuda as crianças esse tema da predestinação para os anciões? Porque é que todos fomos predestinados em amor. O amor de Deus se manifestou, os predestinou desde antes da fundação do mundo para salvar-nos. Você não teve existência agora. Tua existência vem quando você morava com Deus em espírito. Logo participamos de carne e sangue. E desde lá ele te deu esta graça e te predestinou. Efésios capítulo 1, verso 11. Faz eco ao verso 5 único. É que Efésios é mais maravilhoso. Sabe por quê? Efésios diz que ele nos predestinou e nos dá informação conforme ao desígnio de sua vontade. Veja, que não é teu livre-arbítrio, não foi tua decisão, não foi porque um dia você se desse conta que estava perdido. Não, foi conforme aquele que faz todas as coisas, conforme ao desígnio de sua vontade. Isso é maravilhoso. E a última escritura, bom, nos restam 2, deixa-me ver se dá tempo. Romanos 8:29, pois nesta altura já se conhece também, mas vamos mencionar, diz, aos que antes conheceu, a estes ele chamou. E aos que chamou, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Que pois diremos isto? Se Deus é por nós, quem contra nós? Maravilhosa escritura para teu estudo pessoal. E por último, a última escritura que vamos usar, Isaías 46:4. Você sabe por que Paulo menciona muito a Isaías? Porque Isaías é um profeta que falava da predestinação. Veja o que diz, o verso 4 diz: os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados desde a madre, eu até as cãs levarei. Veja, disse que ele te suportará. Aí está falando da salvação eterna, que não há quem te arrebate do amor, não há quem te arrebate das mãos do Senhor. Mas veja o que diz: os que sois levados desde a madre. Como diz Romanos 9:11. Diz que não havia nascido, não havia feito nem bem nem mal, para que o propósito conforme a eleição permanecesse. Bom, eu creio já, meu querido amigo, que nosso tempo está chegando ao seu final. Assim que, nesta ocasião, eu começo a despedir-me de ti e chamo
a sua atenção, ao teu limpo entendimento, para que possa seguir crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido para o nosso próximo programa. És um abençoado com toda a bênção espiritual. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br